Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizestes assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou. E partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Veja só esse milagre de multiplicação em que Jesus realizou. Já estava ali a multidão, já estava ali no campo, afastado da cidade, e a multidão tinha fome. E a Bíblia fala que Jesus, olhando aquela multidão, se compadeceu daquela multidão e disse: são como ovelhas que não têm pastor. E o interessante aqui que a preocupação de Jesus com aquelas ovelhas não era somente uma preocupação espiritual. Ele se preocupava também porque aquela multidão não tinha comida física para comer, não tinha pão para comer. A preocupação de Jesus não era só espiritual. A preocupação de Jesus era com o bem-estar, a alimentação daquelas pessoas que estavam ali. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? A preocupação de Jesus, meu irmão, não é só com o seu espiritual, é com o seu físico. Deus se importa, meu irmão, com o que você tem também. Ele quer que você tenha, meu irmão, boas coisas, uma boa alimentação. Jesus não mudou, meu irmão. E o que Jesus fez? Ele disse assim, falou para os discípulos, só testando, né? Dá vocês aí de comer essa multidão. E os discípulos disseram: olha, como que nós vamos comprar comida para essa multidão? Porque só de homem eram 5.000, tirando mulheres e crianças, meu irmão. Imagine a multidão que não tinha lá. E Jesus disse assim: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. O que Jesus disse? Me entrega. 5 pães e 2 peixes eram muito ou era pouco para aquela multidão, meu irmão? Era nada. Mas o nada, o pouco, o que era impossível, eles fizeram o quê? Entregaram nas mãos de quem? De Jesus. E nas mãos de Jesus, a Bíblia fala que Jesus o abençoou. Jesus abençoou aquele pouco, aquilo que não era nada, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, Jesus abençoou. Versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou. O segredo está aí, os 2 segredos. O primeiro segredo, entregar nas mãos de Jesus, semear. E o segundo, a bênção de Jesus. Você lembra de Isaac? Quando estava na seca, o que Isaac fez? Naquele mesmo ano, Isaac colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoava. O segredo está aí. Ele semeou e houve a bênção do Senhor, a bênção de Yahvé. Aí é que chega Jesus. O que eles fizeram? Semearam nas mãos de Jesus, porque eles pegaram aquela pequena semente, que eram os 5 pães e 2 peixes, plantaram nas mãos de Jesus, e Jesus os abençoou. Aí está o segredo, meu irmão. O segredo da bênção nas nossas vidas, de multiplicação, é uma boa semeadura e a bênção do Senhor nas nossas vidas. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são sementes, irmão, que nós estamos entregando nas mãos de Jesus, para que haja multiplicação, para aquilo que é pouco se torne um grande milagre na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Você crê nisso? Diga amém, irmão. Que o Senhor, meu irmão, faça essa multiplicação. Ele sabe qual é a nossa necessidade, meu irmão. Ele sabe qual é, meu irmão, as nossas necessidades. E Ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer que nós vivemos, meu irmão, o melhor dessa terra. Amém? Às vezes a gente pensa assim: minha oferta não vai fazer diferença nenhuma, irmão.
mas aquilo que nós pensamos que é pequeno, nas mãos de Jesus se torna grande. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você que vai ofertar nessa noite, você que vai entregar o seu dízimo, tem um envelope aqui na frente. Só tem aqui na frente ou tem atrás? Só aqui na frente? Então tem atrás também. Você pode pegar agora, você pode pegar depois da oração. Eu vou orar, meu irmão. Se você quiser me acompanhar nessa oração, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, entregando, Senhor, Pai, nossas ofertas nessa noite. Abençoa, Senhor, Pai, para que cada semente, Pai, venha se tornar um milagre de multiplicação. E o Senhor possa, Senhor, se tornar aquilo que é pouco, Pai, em um grande milagre no nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada discípulo, Pai, até mesmo aqueles que não têm oferta nessa noite. Abençoa, Pai, para que no próximo culto, Pai, eles possam também, Senhor, Pai, ofertar, entregar essa semente e ver esse milagre tão, Senhor, extraordinário que o Senhor vai derramar no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém, graça e paz. Quero dar alguns avisos. Em primeiro lugar, domingo pela manhã, temos o nosso Ministério de Intercessão, né? As mulheres estarão reunidas no domingo pela manhã. Tem sido uma bênção essa reunião das mulheres, domingo de manhã, 9 horas, sob a batuta da irmã Débora. E eu acredito que essa reunião de oração das mulheres tem sido um sustentáculo na vida da igreja, né? Então as irmãs venham orar. Eu gostaria até de vir também, mas por enquanto não deixar os homens fora disso, né? Deixa só com as mulheres aí. E não esqueça. Em segundo lugar, irmãos, hoje é dia 31 de março, né? Hoje termina, ou já terminou, o mês de março, terceiro mês. Então amanhã já começamos o quarto mês do ano, e abril tem 30 dias, e no dia 15 de abril nós teremos o seminário de dons espirituais, né? Já assim avisando com antecedência, para os irmãos não esquecerem e se prepararem, convidar pessoas. Seminário sobre dons espirituais, será sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 19 horas, domingo, 18 horas. Por enquanto, não vai custar nada, né? Quer dizer, não vai custar, ninguém vai pagar ingresso. E aí, sempre aquele perigo que a gente corre é que o que você não paga ingresso, parece que alguns não valorizam, né? Porque eles pensam assim, já que é de graça, é porque não tem muito valor. Mas poderia vir aqui um preletor de fora para falar sobre o mesmo tema e reunir os irmãos, vamos dizer assim, num outro local aí, e cobrar muito caro pelo ingresso. Eu tenho certeza que ia comparecer muita gente, né? Então não perca a oportunidade, porque
eu irei ministrar esse seminário sobre dons espirituais. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para os irmãos. E eu acredito que Deus se agrada, né, esse nosso estudo sistemático sobre dons espirituais, porque precisamos exercer os nossos dons, né? Deus equipou cada irmão com algum dom. E aí, se os irmãos não sabem qual é o dom que tem, não poderão exercê-lo. E nós precisamos saber qual é o nosso dom para nos dedicarmos a ele, porque a igreja precisa do exercício do nosso dom. Se nós não exercemos o nosso dom, ele está fazendo falta na vida da igreja. E no final, quando Jesus vier, nós iremos prestar conta pelo dom que ele nos deu. Então, não perca, não esqueça, dia 15, 16 e 17 de abril. Pela Páscoa, né? Pela Páscoa, que qualquer dia eu vou pregar só sobre a Páscoa. Por enquanto, os irmãos só lembram que será durante a Páscoa, que o mundo valoriza muito, a Igreja Católica também enfatiza muito a questão da Páscoa. E a nossa Páscoa, que eu digo sempre, é uma Páscoa espiritual, né? 1 Coríntios capítulo 5 e 6, eu acredito que é o 5, fala sobre a Páscoa, que é Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Aí fala dos asmos da sinceridade e da verdade e do fermento, que é o pecado. E aí eu entendo que os 7 dias da festa dos pães asmos, que é exatamente a festa da Páscoa, é uma figura, um simbolismo de toda a vida cristã, né? Assim como durante os 7 dias da festa dos pães asmos, que começava com a Páscoa, os judeus não podiam comer fermento, era só pães sem fermento, que eles chamavam de asmos. Então Paulo diz que a nossa vida cristã, toda ela, representada nesses 7 dias, não pode haver fermento. E ele diz que o fermento é o pecado. E aí ele diz assim: mas nós temos que comer os pães asmos da sinceridade e da verdade, que são as virtudes cristãs. Então são coisas que nós iremos aprender geralmente em seminários, né? Eu percebo que eu gosto muito de seminários. Os temas que eu uso em seminários geralmente são prolongados, por isso não dá para dar só num dia. Já estou me preparando para ministrar um seminário sobre aconselhamento pastoral, que é chamado também de aconselhamento bíblico, teocêntrico, cristocêntrico. E aí, só que esse seminário sobre aconselhamento pastoral não será aqui, será numa outra denominação, será numa outra igreja, e só será em setembro. Por isso que eu tenho todo esse tempo para ler todos os livros, apesar que basicamente é a Bíblia, né? Mas vai envolver a psicologia, a psiquiatria, que hoje qualquer problema que os irmãos têm, o irmão corre para o psiquiatra ou para o psicólogo, né? Mas antigamente era para o pastor que a pessoa corria. Por quê? Porque o pastor, treinado nas escrituras, ele deve encontrar solução para os problemas humanos e assim dar assistência e orientação aos irmãos. Mas eu reconheço que nem todo pastor tem treinamento nessa área. Então são coisas que futuramente, de repente, eu ministro esse seminário aqui mesmo na igreja, em uma outra época aí, né? Mas isso são os avisos, né? Então hoje eu quero falar para os irmãos. Nós temos os passos de fé hoje, né? E aí eu vou basear minhas palavras dos passos de fé hoje em Isaías capítulo 38. Estou sentindo calor aqui, eu não sei os irmãos aí, né? Não tem nenhum ar-condicionado ligado, não? Eu acabei de ligar, esse aqui não é... Seria bom ligar pelo menos esse aqui, porque chega um pouco perto de mim aqui, né? Se eu botar o ventilador na minha direção, ele vai virar as páginas da Bíblia. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo...
Porque aí já me disseram, ó irmãos, quando vocês estiverem aí atrás, que aquele ar estiver ligado, aquele ar é muito potente, são 60 mil BTUs. Quando aquele ar estiver ligado, que os irmãos estiverem com muito frio aí, avisa ali para a Débora que a gente desliga. Porque eu às vezes aqui estou sentindo um calor enorme, e tem irmão aí na direção daquele ar ali, ou até mesmo daquele lado da porta, que pode estar com frio, né? Então, se tiver acontecendo isso, eu estou com frio enorme, vou avisar ali para a irmã Débora, ou para qualquer outro irmão aí, para ir lá e desligar, né? Porque eu aqui por enquanto estou com calor, né? Então vamos ler aí, irmãos, Isaías 38. Vamos lá. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e defenderei esta cidade. Isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Então, até aí a leitura da palavra de Deus. Então, irmãos, a doença e a cura de Ezequias. Não poderia ser só a doença de Ezequias, ou então só a cura de Ezequias. Ezequias era rei de Judá, E diz aí que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Então eu quero já destacar aqui desse texto essa expressão, enfermidade mortal. Porque nós seres humanos, desde que o pecado entrou na criação, que o pecado entrou só no ser humano, ele entrou na criação toda, no planeta Terra. Aliás, não foi só na Terra não, o pecado começou no céu, contaminou tudo. Então, o nosso corpo, alma e espírito, diria até assim, mas especialmente o nosso corpo, ele se tornou um corpo frágil, corruptível, mortal, suscetível a doenças e enfermidades. Aliás, em português, doenças e enfermidades é a mesma coisa. Talvez não seja em grego, mas em português é. E aí, existe doencinha e doenção, Existe doenças simples, isso aí é só um resfriado. Antigamente diziam isso, Isso aí é só um resfriado, é só uma gripe. Só que hoje não é mais assim, Hoje, algumas gripes que aparecem aí como são vírus, aí ninguém sabe que tipo de vírus é. Acredito que tem levado pessoas para a morte. Mas nesse caso aqui, a Bíblia e as palavras que a Bíblia usa são palavras verdadeiras. Nós devemos atentar para o que Deus não usa de hipérbole. Às vezes pode até usar, mas geralmente Deus não usa de hipérbole. Hipérbole é exagero, superlativo, aumentar. Tipo assim, eu já te disse 1000 vezes para tu não fazer isso.
É claro que a pessoa não disse 1000 vezes, né? Disse algumas vezes, mas assim, para exagerar, isso aí é hipérbole. Então Deus não usa, geralmente Ele não usa de hipérbole. Quando Ele diz que a doença é mortal, é porque a doença é mortal. Então tem doença que é mortal, que significa que essa doença é para matar mesmo a pessoa. É claro que os seres humanos, como pecadores que são, geralmente não vão falar a verdade. Às vezes não fala porque não sabe, às vezes não fala porque já está realmente mal intencionado mesmo. Mas quando Deus fala que a doença é mortal, é porque a doença é mortal. E essa doença que acometeu o rei Ezequias era uma enfermidade mortal, está aqui. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E aí, como nós estamos no Antigo Testamento, eu quero ir para o Novo Testamento para contextualizar o Novo Testamento, essa expressãozinha aí. Na primeira carta de João, capítulo 5, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 16. Olha, primeira carta de João, primeira epístola de João 5,16. É capítulo 5, versículo 16, né? O verso 16. A gente já está tão acostumado na nossa linguagem evangélica, que é assim, ó, 1 João 5,16. Aí os irmãos já entendem que é capítulo 5, verso 16, né? Ele diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então está aí, o Novo Testamento já ampliando mais a revelação. Ele diz aí, basicamente, que há pecado que nós cometemos, cuja consequência vai ser a morte. Quantas pessoas têm morrido por causa do pecado? Né? Porque começou lá no jardim, quando Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí o Adão comeu, a Eva comeu primeiro, deu para Adão, Adão comeu. Eles não morreram fisicamente ali, mas morreram espiritualmente. Futuramente eles morreram fisicamente também. E aí no nosso caso aqui, irmãos, a coisa não mudou, né? Nós temos que ter consciência que existem pecados que nós cometemos, cuja consequência vai ser a morte. E existem pecados que nós cometemos que não vai ter como consequência a nossa morte, mas alguma consequência vai ter, né? Por isso que é assim, olha, nada acontece por acaso. Tudo que nós sofremos, muitas vezes, é consequência de algum pecado que nós cometemos. Hoje eu entendo que Deus castiga direto. Ele é juiz, é um juiz justo. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, porque todo dia Ele vê o ser humano praticando pecado, injustiça e tal, né? E existe coisas, barbaridades aí, que nós praticamos, nós não, espero que nós não, né? Mas que algum ser humano pratica, que a consequência vai ser a morte daquela pessoa, embora talvez ela não saiba. É o caso aqui. Aliás, o caso de Ezequias, aí nesse caso de João, Deus diz assim, João diz assim, ó João, se algum de vocês viu o irmão de vocês, que é outro crente, cometer um pecado, orará, um pecado que não é para a morte, vai orar e pedir a Deus, né, que essa pessoa seja perdoada, ou se arrependa. Então significa, por isso que a gente deve orar, né? Orar pelos nossos irmãos, porque tem irmão que faz alguma coisa, alguma besteira, mas nem percebe que fez. Aí quem está fora vendo, diz, rapaz, eu vou orar para o Senhor, ter misericórdia daquele irmão, coloca arrependimento no coração dele. Isso é se for um pecado simples, é por isso que a Igreja Católica, que é muito mais antiga, tem mais experiência, ela já definiu na teologia dela que há pecado mortal e pecado venial. De certa maneira tem uma certa razão, né? Porque o pecado mortal é aquele que tem como consequência a morte. E o pecado venial, não sei de onde tirar essa palavra venial, mas
é um pecado mais simples, a pessoa não vai morrer, embora possa sofrer algum revés da parte do justo juiz, né? Então, aí João diz assim, olha, quando o pecado que algum irmão cometer for um pecado mortal, nem ore, porque não vai adiantar. É por isso que quando a minha irmã, esses dias agora eu adoeci, minha irmã disse, pergunta lá se o Valdir se ele quer que o grupo de oração ore por ele. Eu falei, não quero que ore por mim não. Porque eu já sabia, que eu já vi várias vezes acontecer, irmão. Quando alguém comete um pecado mortal, não adianta orar, a pessoa vai morrer assim mesmo. Pode todo mundo orar. Pode ser que a pessoa se arrependendo, mas geralmente a pessoa morre mesmo. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Não é orgulho meu não, pode até ser já, né? Mas às vezes eu me canso de tanta religiosidade, né? Ai meu Deus, vamos orar, vamos orar. Para com o negócio de orar. Vai te arrepender, mudar o comportamento. Porque se não mudar o comportamento, pode morrer de orar, não vai adiantar. E aí, irmãos, João está dizendo, olha, quando alguém cometer um pecado para a morte, nem ore, porque não vai adiantar. Agora, se o pecado não for para a morte, ore, para a pessoa se arrepender, né? Para ela fazer a confissão, para ela fazer a restituição, consertar a coisa, né? E aí, irmãos, voltando para Ezequias, não diz aqui no texto qual foi o pecado de Ezequias, aliás, não diz nem se era pecado, mas diz aí, que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E aí, quando eu parei de ler aqui, no verso 10, se eu tivesse continuado, eu ia ler para vocês aqui, o conteúdo da oração de Ezequias. Eu vou só ler lá no verso aqui, 17, olha, 38, 17, olha o que diz aí, Ezequias está orando. Ezequias diz assim, verso 17, eis que foi para a minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova, da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, irmãos, o Ezequias parece que ele sabia de um princípio espiritual que é revelado no Novo Testamento, quando Jesus, aquele paralítico de Cafarnaum, chegou diante de Jesus. Jesus disse assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro ele perdoou os pecados, depois ele curou a enfermidade. E Ezequias está reconhecendo que ele tinha pecados, aqui nesse caso aqui, ele disse que Deus lançou todos os pecados dele para trás das costas. Parece que há um princípio que percorre toda a Escritura, que é o seguinte, irmão, para Deus nos curar, Ele precisa perdoar os nossos pecados. É tanto que tem um evangelista famoso que ele diz assim, ele escreveu vários livros, eu tenho vários livros dele, ele diz assim, toda vez que Deus cura uma enfermidade, é porque Ele já perdoou o pecado. E toda vez que Deus perdoa os pecados, Ele já curou aquela enfermidade. Isso é o que ele diz, não significa que isso é o que eu estou dizendo, né? Mas como ele militou muito na área da cura divina, ele tem experiência, não significa que ele seja 100% certo. Mas existe uma conexão entre o pecado e a doença. Nem sempre a doença é consequência do pecado, mas às vezes é. E aí, o psicólogo não vai dizer isso para você, a não ser que ele seja cristão, né? O psiquiatra não vai dizer, o médico também não vai dizer. Talvez ele não saiba, né? Porque aqui é a área espiritual. Só que a Bíblia, como é a palavra de Deus, ela revela corpo, alma e espírito. Até a parte invisível e intangível do ser humano, a Bíblia revela. Então, irmãos, mas o Ezequias, ele adoeceu dessa doença mortal. E aí o profeta Isaías, filho de Amós, foi falar com ele. E aí hoje eu estava vendo assim, eu vendo esses dias no YouTube, é tanta gente profetizando tanta coisa, né? E uma profetizou isso, outra profetizou aquilo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito nessas profecias não. É tanta profecia aí. Mas eu me lembrei que aqui
foi um profeta que foi falar com o rei Ezequias, Isaías. Imagino que ainda haja profeta hoje, né? Que vai, na verdade, nos dons, quando estiver fazendo o seminário de dons espirituais, eu vou entrar nessa área. É claro que aonde há o verdadeiro, há também o falso. Existe nota falsa de R$20, mas não existe nota falsa de R$15. Sabe por que existe nota falsa de R$20? Porque existe a verdadeira. E sabe por que ninguém vai perder tempo em fazer uma nota falsa de R$15? Porque não existe verdadeira. Então, onde é o falso, é porque existe o verdadeiro. Se existe falsos profetas, existe o verdadeiro profeta. A gente só sabe, precisa discernir quem é quem. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, foi falar com Ezequias e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu irmão, já imaginou isso aí? Eu não quero que ninguém venha falar isso comigo, né? Quem é que quer que um profeta vá para você e diga que você vai morrer? Ele estava falando da parte de Deus, foi Deus que mandou ele falar. E quem receber uma sentença dessa pode ter algum tipo de reação. Vamos ver aqui a reação de Ezequias. A reação de Ezequias, do rei Ezequias, foi uma reação assim humana, né? Que nós seres humanos, nós somos frágeis, né? Nós não queremos morrer, a gente não quer adoecer, nós não queremos ser torturados, somos fracos. Às vezes a gente até dá uma de durão, né? Mas na verdade somos fracos, né? Porque o nosso corpo é mortal. E o Ezequias aqui, ele se humilhou diante de Deus, ele chorou, ele fez duas coisas: ele orou e chorou, tá? Diz aí. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E no final do verso 3 diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Então ele orou e chorou. Às vezes nós só oramos, né? A nossa oração sem emoção. Eu reconheço que a maior parte das minhas orações são sem emoção. Mas Deus é muito parecido com o ser humano, né? Quando a gente vai pedir algo a alguém, se a gente só pedir de maneira fria e calculista, provoca uma reação emocional na pessoa. Mas se nós chorarmos, né? Se for uma pessoa de um coração sensível, ela vai ficar com pena da gente, né? Olha, a pessoa chorou, né? Se humilhou diante de mim. É claro que tem gente que é endurecida, né? Mas Deus não é assim, não. Deus, ele viu as lágrimas de Ezequias, ele ouviu a oração de Ezequias, e pela oração que Ezequias fez, irmãos, ele tinha consciência da sua integridade, ainda reconhecendo que ele tinha pecados, porque ele fala lá na frente que Deus lançou os pecados dele para trás das costas, mas ele tinha uma certa integridade. Ele era uma pessoa que ele sabia que ele andava de maneira correta, embora 100% é muito difícil o ser humano andar, né? Então ele diz assim, verso 3: e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele argumenta com Deus, ele lança diante de Deus a sua integridade, né? Se ele fosse uma pessoa altamente pecadora, ele não teria coragem de falar isso para Deus. Quando eu leio essa oração de Ezequias aqui, eu me lembro do Salmo 18, que foi Davi que escreveu. E Davi faz ali uma apresentação da sua integridade, né? Ele diz: olha, minhas mãos são puras diante de ti, Senhor, não sei o que, e vai. Então, isso significa que alguma integridade aqui na nossa oração com Deus, nós precisamos ter, né? Quanto mais reto nós andarmos diante de Deus, mesmo que não seja 100%, mas quanto mais correto nós andarmos diante de Deus, mais coragem nós teremos de pleitear com Deus a nossa cura,
né? O nosso livramento. Que foi o que ele fez aqui. Agora, uma das coisas que eu vejo aqui, irmãos, é que Deus muda de ideia. Tem um ditado popular que diz assim: palavra de rei não volta atrás, né? Mas só que Deus é rei e a palavra dele volta atrás, sim. É claro que isso aqui é um mistério, né? Porque várias vezes Deus disse assim: eu, o Senhor, não mudo e nem me arrependo, não sou filho do homem para que possa me arrepender. E tem outras passagens assim: Deus se arrependeu do que ia fazer e não fez. Então nesse caso aqui, vamos considerar esse caso aqui. Deus já tinha determinado que Ezequias morresse. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas depois que Ezequias chorou e se humilhou diante dele, Deus falou para o profeta Ezequias: volta lá e fala para ele que eu mudei de ideia. Olha só. Verso 5, né? Verso 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, Deus, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu tenho a impressão, irmãos, que apesar de que eu reconheço que o Novo Testamento manda mais é os homens orar do que as mulheres, mas eu tenho a impressão que as mulheres têm mais facilidade para chorar, né? As mulheres têm mais facilidade para chorar. Por isso que é possível que as mulheres tenham mais facilidade de tocar no coração de Deus, porque como Deus tem um coração bom, quando a pessoa chora, ele se compadece. É claro que Deus não pode ser manipulado. E aí eu vou dizer aqui: quando a mulher ou mesmo o homem chora um choro sincero, toca o coração de Deus. Mas porém sabemos que tem gente que usa o choro para manipular, chantagem emocional. E eu sempre digo assim: olha, essa criança aprendeu desde pequeno, desde a mais tenra idade, a manipular as pessoas usando o choro. E se ela não for corrigida, ela se torna uma pessoa adulta que vai manipular os outros usando choro, um choro falso. É claro que os homens fazem isso, porque eu lembro que tem uma profecia que Deus diz assim, que os sacerdotes, eles choravam e molhavam o travesseiro de lágrimas, era tudo falsidade. Mas se o nosso choro, irmão, é sincero e verdadeiro, eu acho que isso quebranta o coração de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Eu choro com a maior facilidade. Só que eu tenho vergonha de chorar em público. Talvez seja até orgulho, né? Eu assim tentando explicar psicologicamente a minha reação. O meu pai não me deixava chorar, porque dizia: engole o choro, cala a boca, engole o choro aí. Às vezes eu acho até que isso prejudicou o meu coração, né? Aqueles problemas que eu hoje sinto no coração. Eu digo: era o meu pai fazer eu engolir a emoção, não deixava eu chorar ali. A criança precisa chorar quando o motivo for justo, né? Mas se a criança chorar sem motivo justo, é melhor corrigir. E a outra coisa que me prejudicou, acho que foi porque, além do meu pai ser muito rigoroso, eu já fui ser militar. E o militarismo é uma cultura. A cultura do militar é para desumanizar o homem. O militar é treinado para não demonstrar emoções, porque ele está sendo treinado para a guerra, né, para matar ou morrer. E aí, na cultura militar, você é treinado para se desumanizar. Aí tem até aquele negócio de homem, que homem não chora. Não é verdade. Homem é humano, é fraco, precisa chorar. E aí, quando eu estou aqui, que eu sinto emoção, seguro, né? E luto para não chorar. Mas eu sei que tem pastor que eu já vi, que chora no púlpito, fingindo, para manipular o povo. Isso não é honesto. E Deus sabe. Por isso que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é você fingir algo que não é verdadeiro. Então a pessoa que chora aqui para manipular emocionalmente o público é falsidade, é hipocrisia. Deus não se agrada. Mas se você está lá se o seu choro, a sua emoção for verdadeira e espontâneo, agrada a Deus. Algumas vezes eu chorei lá no meu quarto,
no meu gabinete, sozinho, de joelho orando, eu chorei por alguma coisa. Aí depois, quando veio uma profecia, diz assim: eu vi as suas lágrimas. Então, irmãos, Ezequias chorou. Ele era o rei, mas ele chorou. E como ele chorou, Deus mudou de ideia. Literalmente Deus se arrependeu, porque se arrepender é mudar de ideia. Metanoia significa mudança de maneira de pensar. E aí Deus disse assim: Isaías, volta, diz ao meu servo Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, eu não sei se isso, como é que isso, qualquer de nós, eu não quero saber quando é que eu vou morrer. Porque se alguém disser, você vai morrer daqui a 15 anos, aí todo vai ficando perto, vai chegando perto, vai ficando com medo, vai chegando perto, quando chegar no dia, eu posso morrer a qualquer momento, mas só que não morra tão cedo, mas eu não sei, nem quero saber. Mas no caso de Ezequias, ele sabia. Eu acho que a partir daquele dia, ele anotou lá no caderno dele: rapaz, falta mais um ano, faltam 12, 13. Aí quando, rapaz, só falta um ano agora. Ele sabia, Deus disse, 15 anos. Ou então ele disse assim: olha, tudo que eu tenho direito eu vou fazer nesses 15 anos, porque eu já sei que eu vou morrer mesmo daqui a 15 anos, então eu vou fazer tudo que eu tenho direito, mas vou me preparar para me encontrar com Deus. Só que tem uma coisa aqui, irmãos, que eu acho que eu vou concluir. Tem muita coisa aqui, mas eu vou concluir com isso, que eu não quero cumprir demais não. Olha o verso 21. Verso 21. Isaías 38, 21. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga, e ele sarará. Irmão, isso aqui é da maior importância, olha só. Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga. Algumas versões têm úlcera, e ele sarará. Isso aqui é da maior importância, sabe por quê? Às vezes Jesus chegava para uma pessoa assim: ah, Senhor, eu queria ver, ele veio, a tua fé te salvou. Ah, Senhor, não, pode ir, teu filho já está curado. Ele não precisava de remédio, mas essa pasta de figos que é usada aqui, irmão, para curar isso aqui, é remédio. Significa que Deus pode usar remédio. De vez em quando eu digo aqui para os irmãos que eu fui curado de uma como é o nome daquela doença? Sinusite crônica. Eu sofri 18 anos com sinusite crônica. Eu peguei essa sinusite em São Paulo, na época que era muito frio, que em São Paulo a metade do ano é frio, a outra metade é quente. Eu levantava de madrugada para tirar plantão, e aí eu metia minha cabeça debaixo da torneira, água gelada, e molhava a minha cabeça e colocava o capacete em cima. Não faça isso, porque foi aí que eu peguei sinusite. 18 anos, sinusite crônicas. E aí eu procurei remédio, cura, médico. A médica disse: qual é a especialista nessa coisa? Otorrinolaringologista. Entra a especialidade dessa doença. E aí a médica disse: não tem cura para essa doença. Tem uma vacina no Rio de Janeiro, mas está em fase experimental. Mas aí um dia eu vi na televisão que Deus curou uma pessoa com essa doença, sinusite crônica. E aí um dia eu sei que eu fui, a direção de Deus foi numa farmácia, e o homem me deu um tubinho de remédio a base de óleo de eucalipto e mais não sei o que, cabacinha, pingue nas narinas, e tomei esses comprimidos aqui. 2 dias eu pinguei nas narinas, tomei os comprimidos, fiquei totalmente curado, até hoje. Não podia pegar sol, desencadeava uma crise. Não podia pegar sereno, desencadeava uma crise. Agora eu pego sol, chuva, e eu fui curado radicalmente assim. Deus me curou usando um remédio. Então, nós estamos no meio dessa confusão aí
pandemia, né? Vírus, e é tanta variante do vírus, é tanta coisa que ninguém sabe. Minha orientação é: ore a Deus e tome todo tipo de remédio, porque Deus vai usar o remédio para te curar. Nesse caso aqui, uma pasta de figos, ponho como emplastro sobre a chaga e ele sarará. Então fez uma pasta de figos, passou aqui, botou em cima da úlcera, uma úlcera, e ele foi. Então, às vezes Deus usa meios, medicamento, só que você tem que confiar em Deus, né? Deus vai usar o medicamento, Deus vai usar às vezes até o médico, mas Deus vai usar, a nossa confiança não está no homem, está em Deus, porque os homens são limitados. Às vezes ele não sabe, não tem competência, ele não vai dizer isso, mas Deus pode usá-lo. Então não deixe de usar o remédio, que Ezequias foi curado através desse remédio. Apesar de Jesus ter curado tantas pessoas sem fazer nada, só mandando, mas aquele cego de nascença, Jesus cuspiu no chão, fez lodo com o cuspe, com a terra, e passou aquele lodo no rosto dele, e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por que ele precisou fazer aquela lama ali com o cuspe dele e passar no rosto do rapaz? Então, para mim esse texto é altamente esclarecedor. Use todo tipo de remédio e ore, diga: Senhor, use esse remédio, Senhor. Afinal, quem colocou o remédio nas plantas foi Deus. Tem 2 textos da Bíblia que diz que a folha da árvore da vida é para a cura das nações, o fruto da árvore da vida servirá de alimento, e a folha de remédio. Então Deus está dando a dica: na folha das árvores, da vegetação, é que está o remédio para curar doenças. A indústria farmacêutica sabe disso, e extrai o remédio da folha das árvores e vende aí, né? E gente está ganhando bilhões e bilhões, mas foi Deus que colocou o remédio lá. O meu pai, quando a gente morava no Seringal, ele tomava todo tipo de chá, era chá de cidreira, chá de carmelitana, era chá de folha de abacate, chá de folha de laranja. Era tanto chá que o meu pai tomava, que eu era criança, eu não precisava, né? Mas foi Deus que colocou o remédio lá nas folhas. E até o remédio que vem da farmácia é tirado da vegetação, que Deus colocou lá. O certo é que Isaías estava doente com a doença mortal e foi curado. Ele orou e chorou. Deus mudou de ideia. E aí Isaías serviu de médico. Foi ele que fez a medicação para botar em cima da chaga. Então, irmão, vamos orar.